pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês também. Gente, se você não é inscrito aqui nesse canal, já corre, já dá o seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. E hoje eu vou fazer uma receitinha que é deliciosa. É um pão caseiro feito na batedeira planetária. Mas se você não tem a batedeira planetária, já pode estar fazendo na mão mesmo, porque vai ficar perfeito. Se você quer aprender essa receitinha, não sai daí e vem comigo. E agora eu venho com os ingredientes. Gente, eu já testei várias receitas de pão. E pra mim, essa receita é a melhor de pão. Eu já testei várias, porque aqui em casa, quase todos os dias eu faço pão caseiro. Então, pra mim, essa é a melhor. Se você seguir passo a passo dessa receitinha, junto com algumas dicas que eu vou dar, vocês nunca mais vão errar o ponto do pão caseiro. Agora, vamos aos ingredientes. Bom, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de fermento biológico seco para pães. Aqui eu tenho um ovo, 3 colheres de margarina, 4 colheres de açúcar. Aqui eu estou usando o refinado, mas pode ser o cristal, fica a critério de vocês. 4 colheres. E aqui eu tenho 200 ml de leite morno. O leite, ele tem que estar morno. O leite, para fazer o pão, ele não pode estar quente, porque senão ele mata a ação do fermento e daí o pão não cresce. E aqui eu tenho também 1 colher de leite em pó. Pode ser qualquer marca, 1 colher de leite em pó. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu vou estar aqui, ó, com esses ingredientes. E eu vou estar aqui com a minha batedeira planetária, porque eu vou estar fazendo o pão nela. Mas, quem não tiver uma batedeira planetária, não precisa deixar de fazer a receita porque não tem a batedeira. Porque assim, essa batedeira, ela ajuda no processo de sovar o pão. Tipo assim, eu coloco os ingredientes aqui dentro, tô usando aqui, ó, esse gancho para massas pesadas, é especial para pão, e daí eu coloco os ingredientes aqui dentro e deixo batendo 5 minutos. E daí eu não preciso ter aquele processo de sovar na mão. Mas se você não tem, não vá deixar de fazer a receita porque não tem. Você sova 10, 15 minutinhos na mão o pão. Por quê? Porque é o segredo, quanto mais você sovar o pão, você vai ter uma massa super macia, super fofinha e super crocante. Agora vamos ao preparo dessa receitinha. Aqui eu vou estar colocando o leite, que tem que estar morno. Coloco o leite em um bowl. E daí eu venho com o fermento, e o açúcar, que são 4 colheres. Agora, com a ajuda de um fouet, eu venho aqui dando uma misturadinha nesses ingredientes. Só para ajudar mesmo na hora de bater na batedeira. Pronto. Agora eu venho com um ovo. Um ovo inteiro. E 1 colher de leite em pó. Agora eu venho novamente com o fouet para dar mais uma misturadinha.
Gente, aqui eu venho agora com a farinha de trigo, que são 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Quando vocês forem comprar uma farinha de trigo para fazer um pão, você procura comprar uma farinha de trigo de boa qualidade. Sempre quando eu vou no mercado, a primeira coisa que eu olho é a informação nutricional que tem atrás da embalagem da farinha de trigo. É informação nutricional. Aí eu sempre olho o teor de proteína. Se tiver de 5 a 6% o teor de proteína, é essa farinha de trigo que eu vou comprar para fazer pães. Porque ela ajuda na hora que estiver sovando o pão e dá aquela liga no pão, sabe, gente? Então, eu sempre procuro uma farinha de trigo de boa qualidade. Agora eu venho aqui com o trigo. Vou jogando. São 2 xícaras de 250 gramas. No caso, são 500 gramas de farinha de trigo. Agora, por último, eu venho aqui com Agora eu venho com a margarina. Quem quiser pode estar substituindo as 3 colheres de margarina por 100 ml de óleo. E o óleo em temperatura ambiente, tá, gente? Se você for estar usando óleo. Agora sim, como eu falei, eu já testei várias receitas de pão e pra mim a melhor é a com margarina. Por quê? Em vez do óleo. Porque o pão, ele, na minha opinião, ele fica mais macio. E no outro dia, ele não fica assim, soltando, sabe? Esfarelando. Ele fica bem mais melhor, mais consistente, mais fofinho. Então, é por isso que eu uso a margarina. Mas fica ao critério de vocês. Se vocês não gostarem com margarina, pode estar utilizando o óleo. Coloquei toda a margarina aqui dentro. Agora eu vou estar batendo aqui. Vou estar levando aqui o bowl da batedeira. Vou estar colocando aqui, encaixando. E agora, eu vou aqui estar usando o gancho, como eu falei pra vocês. E vou estar batendo. Vou estar batendo aqui. Fechei. Agora eu vou estar batendo assim. Quem tem a batedeira planetária vai começar a bater na velocidade mínima e vai aumentar para a maior velocidade da batedeira, que no caso aqui a minha é a 8. Eu vou começar batendo na mínima e depois eu vou para a máxima. Aí eu vou bater durante 5 minutinhos. Quem não tiver a batedeira, como eu falei, sova na mão. Aí você vai estar sovando por 10, 15 minutinhos. Lembrando que quanto mais você sovar, vai obter uma massa de um pão mais fofinha, mais deliciosa e muito mais crocante. Agora eu vou estar batendo aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, gente, bati aqui na batedeira por 5 minutinhos. Ó, e é assim que a massa fica na batedeira planetária. Ó, fica essa massa linda aqui. Agora eu vou estar retirando daqui do nosso gancho. Tirei aqui. Sim. Aqui é a massa no ponto certo para fazer o pão. Gente, eu vou dar outra dica pra vocês. Tem gente que quando faz pão e vai sovar o pão na mão, o ponto da massa é quando você sovar e não tiver mais grudando nas mãos. Só que, gente, eu vou dar uma dica que é muito assim, tem gente que erra bastante pão porque coloca bastante farinha de trigo. O pão, se ele tá falando daquela quantidade de trigo pra você colocar, você só coloca aquela quantidade. Se for necessário você tá usando mais trigo, você procura colocar assim, ó, bem pouquinha coisa na hora que você estiver sovando na mão, abrindo a massa. Se estiver grudando muito na sua mão, você coloca só um pouco de trigo, mas não vai me colocar um monte de trigo não, porque quanto mais trigo você coloca, o seu pão, ele vai até desgrudar da mão, mas ele vai ficar duro. E por isso um dos motivos que o pão não cresce. Vocês têm que colocar quanto menos farinha de trigo, melhor. Então, esse aqui foi o pão feito na planetária. Agora, quem sovar na mão, como eu falei, não coloca muito trigo, gente, pelo amor de Deus. Coloque só o trigo que tiver pedindo mesmo na receita. E daí, quando ele crescer,
que você for esticar ele novamente para fazer as bolinhas do pão, vocês colocam só um pouco de trigo. Aqui ficou assim a nossa massa, ó, desgrudando das mãos. Não precisei sovar, como eu falei, a batedeira planetária, ela fez todo o processo da parte de sovar pra mim. Agora aqui eu vou estar colocando um paninho de prato por cima, aqui mesmo dentro do bol da batedeira, e vou colocar para crescer esse pão. Vou deixar essa massa descansando por 1 hora ou até que cresça o quanto baste. Aí daqui a pouco eu venho com o resultado da massa descansada para estar fazendo a segunda parte do pão com vocês. Pronto, meninas, voltei com a massa do nosso pão. Ela cresceu, olha só que linda, que grande que ficou. Olha só isso. Passou até do bol da batedeira. Olha só que linda que ficou. Então, agora, eu vou estar pegando essa massa, vou sovar ela um pouco. Eu não vou precisar de um rolo para estar abrindo a massa, porque eu vou bolear ela e vou colocar nessa forma aqui de bolo. Essa forma aqui de bolo, eu vou colocar o meu pão aqui, porque eu quero um pão redondo. Aí, eu vou fazer ele boleado, mas se você for estar usando uma forma de pão, vocês têm que estar utilizando o rolo para estar abrindo a massa. Aqui no meu caso, eu não vou precisar de um rolo. Então aqui, eu também tenho uma dica para dar, gente, que para fazer pão, não precisa estar untando a forma do pão com margarina ou com óleo. Apenas só é jogar um pouquinho de trigo e ele desenforma facilmente. Vou estar jogando aqui um pouco para vocês verem como é que eu faço. Eu polvilho aqui, ó. Salpico um pouco de trigo aqui, reservo. Agora eu pego um pouquinho de trigo só, coloco um pouco na mesa ou na bancada, em qualquer canto que você estiver aí para estar enrolando a massa do pão. Coloquei a nossa massa aqui na mesa. Agora eu vou estar boleando essa massa. Olha que massa linda que fica, gente, ó, desgrudando das mãos. O ponto é esse. Agora eu vou estar colocando aqui um pouco de trigo por cima. Só um pouquinho mesmo. Só um pouco mesmo. Precisa colocar. Agora eu vou bolear essa massa. Vou bolear ela. Eu tiro todo o ar da massa. Porque a massa do pão ela não pode ficar com ar. Eu tiro todo o ar, gente, dela. Pronto, eu vou apertando assim. Não precisa sovar. Ela já foi sovada, né? Na batedeira. Eu boleio um pouco a massa. Não precisa bolear perfeitamente não, porque conforme ela vai descansando aqui na forma, ela vai modelando sozinha mesmo, porque daí ela vai crescer mais por 1 hora. Pronto. Agora eu vou estar colocando na forma. Coloquei a massa do pão na forma. Agora aqui eu vou cobrir com um paninho, né? Com um paninho. Aí eu vou deixar ela crescer por mais 1 hora. E daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês o quanto que ela cresceu. E o tempo que ela vai ficar assando no forno. Pronto, gente, voltei com essa delícia. Eu deixei aqui o pão descansando por 1 hora. Agora eu vou estar retirando o pano de prato aqui de cima para estar mostrando para vocês bem de pertinho. Nossa, que lindo que ficou, como que cresceu, gente. Olha só, meninas, que lindo essa massa de pão. Vou estar colocando aqui bem de pertinho para vocês verem. Eu deixei descansar por 1 hora. Agora eu vou estar levando no forno. Eu vou deixar por 30 a 35 minutinhos. E daqui a pouco eu volto para estar provando essa delícia com vocês. Gente, o nosso pão ficou pronto. Ficou por 35 minutinhos apenas no forno. E olha só que grande, que lindo que ficou. Gente, eu resolvi dar uma outra diquinha para vocês. Essa dica é bem simples, mas ela dá toda uma diferença no nosso pão. Ó, quando o pão ele sai do forno, e geralmente quem usa forno elétrico,
que ele tem um aquecedor em cima, aí a gente liga para dar aquela douradinha por cima. Aí, geralmente, eles ficam com uma casquinha um pouco mais durinha em cima. E daí eu tenho uma dica para dar para vocês, que vai deixar essa parte de cima tão fofinha quanto a parte de baixo. Aqui eu tenho um pouco de água normal mesmo, em temperatura ambiente, e um pincel, aqui, um pincelzinho para pincelar. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar colocando... Eu vou estar molhando o pincel aqui dentro da água e vou estar passando por cima do pão. Essa água, gente, vai fazer toda a diferença. Ela vai deixar a parte de cima do pão bem molinha. Aí não vai criar aquela croácia, sabe, durinha. Vai ficar bem molinha mesmo. Ela vai absorver, o pão vai absorver toda a água e vai ficar bem molinho. Vai ficar bem bonito mesmo, bem macio. Vou pincelando assim por cima mesmo, como se fosse pincelar uma gema de ovo, sabe? Só que eu não gosto de pão com gema de ovo assim, pincelado por cima. Eu prefiro assim. Mas quem quer pode estar pincelando aí a gema, tá bom? Eu vou pincelar aqui a água, porque ela vai ficar bem macio e bem bonito. Pronto. Pincelei aqui. Agora, outra dica que eu quero deixar pra vocês. Aqui. Se quem não quiser estar pincelando com a água, que nem eu pincelei aqui, pode estar fazendo o quê? Pode estar molhando um paninho de prato, um paninho de louça. Pode estar umedecendo ele. Ele tá um pouco úmido. Aqui um pouco úmido. Aí eu vou estar cobrindo assim que o pão sai do forno. Eu espero um pouquinho para desenformar. Aí eu cubro ele quando eu não quero pincelar, que nem eu falei pra vocês, eu cubro ele assim, ó, por 5 minutinhos, logo após que eu desenformo. Aí eu cubro ele com um pano umedecido, e daí também a casquinha, ó, fica bem molinha por cima. E daí essa é outra diquinha que eu quero deixar pra vocês. Daqui a pouco eu venho cortando, vou esperar só um pouquinho para esfriar, e vou estar provando essa delícia aqui com vocês, meninas. E agora eu vou estar provando essa delícia desse pão caseiro. Agora aqui eu vou estar tirando o paninho de prato que eu falei pra vocês, que eu umedeci e coloquei aqui por cima. Olha só, gente, eu vou estar mostrando bem de pertinho aqui pra vocês. Olha só a dica que eu dei. Olha como fica fofinho a parte de cima. Olha que fofura que fica. Vocês estão vendo a fofura que fica? Olha isso. Isso aqui, gente, foi o paninho umedecido e a água que eu coloquei por cima, pincelando. Dá toda uma diferença. Agora eu vou estar cortando. Vou estar mostrando o pão bem de pertinho pra vocês. Agora eu vou estar mostrando bem de pertinho pra vocês. Agora eu vou estar mostrando pra vocês, bem de pertinho, a fofura que ficou esse pão. Olha só, a maciez. Vou estar virando aqui pra vocês verem. Aqui, pra vocês verem que fica lindo, que essa massa é uma massa muito levinha, muito fofa. E sem contar que é um tipo de massa que cresce bastante o pão. Agora aqui eu vou estar cortando uma fatia bem grandinha desse pão delicioso, bem grande. Vou estar mostrando pra vocês, bem de pertinho, a fatia, como é que o pão fica, gente. Olha isso. Olha que fofinho. Olha isso aqui, gente. Só vocês fazendo mesmo na casa de vocês, pra ver a delícia que é. Mostra aqui, a parte que eu cortei bem de pertinho. Agora eu vou estar provando com vocês essa delícia. Pronto, agora eu vou provar. Vamos lá. Nossa. Que fofinho, que delícia que fica. Muito bom, gente. Façam na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. Pode estar comendo com uma manteiguinha. A opção de comer não são poucas, são várias. Eu aqui vou estar provando assim, que tá uma delícia. Gente, fiquem com Deus. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!